Olá, pessoal. Por aqui é a Coronel Veterana Maria Costa, presidente da CAB. E hoje é um dia muito especial. Nós temos a honra, temos o privilégio de receber a deputada Paula Belmonte, que nos fez uma visita, tomou um café conosco e eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, conversar com ela sobre o mandato, sobre o que ela pensa, sobre as bandeiras que ela defende. Então, deputada, seja muito bem-vinda. Um privilégio, uma honra receber a senhora aqui. E eu sou fã de carteirinha da senhora, pelo trabalho, pelo compromisso. É como eu lhe falei ali antes, né? Que tivesse mais parlamentares do nível e do compromisso como a senhora. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui, já tinha vontade de vir aqui há algum tempo, né? O que eu vi aqui me surpreendeu muito esse apoio, principalmente aqui, Coronel Maria Costa, que é presidido por uma mulher, né? Tem toda essa sensibilidade, junto com conselheiros homens também, mas fazendo toda a diferença para todo policial aqui do Distrito Federal, os veteranos, as pensionistas. Então, assim, eu fiquei muito encantada com esse trabalho. Vou conhecer um pouco da extensão, né? Que é o trabalho da saúde mental, né? E que é fundamental para toda a nossa sociedade. Estou bem feliz e nós precisamos colocar mais mulheres no parlamento, mais mulheres em lugares de poder para que elas possam auxiliar, né? Aqui ninguém é contra o homem, muito pelo contrário, a gente sabe a importância do homem, mas é muito importante também termos mulheres, né? E eu fiquei muito feliz de estar aqui e o meu trabalho é esse, estou falando assim da política, né? O nosso trabalho é de representação. Representar quem? Representar a sociedade. E é o nosso dever, né? Por conta de que a eleição, eu costumo falar isso muito no plenário. Cada um de nós representa aquele número de eleitor que teve a esperança, falou: olha, dessa vez eu vou votar nessa pessoa porque eu confio que ela vai representar, ela vai falar o que eu penso. Defender essas pautas. Defender as suas pautas. Então, nossa responsabilidade é essa. E eu me honro muito de estar fazendo esse trabalho aqui em Brasília, como mulher, como mãe, como esposa, mas principalmente como uma cidadã que acredita no Brasil. Com certeza. A gente também, eu sou veterano da polícia, sou da primeira turma de mulheres, então nós temos uma caminhada aí de quase 42 anos, vamos fazer 42 anos agora em julho. E uma coisa que eu aprendi lá no meu curso de soldado, em 1983, nós vamos entrar na polícia não para substituir o homem, mas para caminhar lado a lado com ele, ombrear. A Coronel Ana Paula fala muito isso, né? Mas é muito bom a gente ver e presenciar e constatar o sucesso das mulheres. A gente fica muito feliz quando tem uma parlamentar como a senhora, que defende todo mundo, tem bandeiras que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, mas assim, faz um trabalho para todo mundo, para todas as vertentes, né, do Estado, para todos, né? Embora tenha ali um número de eleitores que votaram na senhora, mas o trabalho é para todo mundo. Ah, é? E a gente fica muito feliz quando tem, né, uma mulher como a senhora nos representando. E aí eu fiz um dever de casa, fazer algumas perguntas aqui para a senhora, mas bem tranquilas. No primeiro mandato a senhora foi federal, né? E agora, né, distrital. E sempre foi bandeira da senhora, e eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, admiram muito a questão que a senhora defende muito, a infância, né, a vida, né, desde a concepção, as crianças, adolescentes, tem um trabalho nessa área, e defende também o empreendedorismo feminino. Porque para a gente é mais difícil. Aí eu queria que a senhora fizesse um comparativo ali do ser federal, ser distrital e essas bandeiras e outras. Como é que a senhora vem caminhando? Bom, primeiro eu quero aproveitar essa oportunidade para me apresentar, né? Que algumas pessoas aqui estão nos escutando. Meu nome é Paula Belmonte, na realidade é Paula Moreno para o Belmonte. Vou fazer 52 anos, sou mãe de 6 filhos e, na realidade, nunca pensei em entrar na política. Aqui em Brasília, nós temos quando a gente vai para outro estado, fala assim: você mora em Brasília, que tem aqueles políticos corruptos, não é assim? Que todo mundo pensa. Então a gente tem um pouco de aversão, é interessante isso. A gente não entra nessa questão política muito grande. E aí aconteceu um fato comigo que mudou a perspectiva, e eu quero, assim, a você que está aqui ouvindo, eu falando essa questão, chamar atenção. Primeiro, a política é algo assim muito antigo, lá da Grécia Antiga. Política significa cuidar da polis, cuidar do povo. Quem cuida, ama.
Se os maus políticos não estão fazendo isso, isso é uma atitude do político, porque a política ela é muito boa. E quando a pessoa não se envolve com a política, acaba que, infelizmente, essas pessoas que enganam o povo, elas se retornam. Então, a gente precisa começar a conhecer quem é quem. Mas, Coronel, eu perdi um filho com 2 anos de idade, num acidente dentro da minha casa. E essa tragédia mesmo, né, na vida de qualquer mulher, de qualquer família, me deu uma oportunidade de, principalmente, de ter mais confiança em Deus, porque passar por isso só com confiança em Deus mesmo, e me deu uma oportunidade de ter uma missão, que é a missão de dar dignidade para as nossas crianças. O meu filho, ele chamava Arthur, ele sonhava em ser super-herói, ele sonhava que ele estava voando, ele queria comer. E todas as nossas crianças, independente de ser filho de quem, sonha em ser alguém. E é esse sonho que eu me agarro quando a gente fala assim, você defende a infância. Eu defendo o sonho daquela criança que ela possa realizar. Aquela criança que não tem título de eleitor, você trouxe um fato muito importante que eu digo assim, eu defendo a vida antes da concepção. Por que antes da concepção? Porque aquela criança que vem nascer, ela precisa de uma família estruturada. Ela precisa de uma mãe que tenha mais condições para que ela possa se desenvolver. Eu já ouvi a senhora falando isso lá na Câmara. Então, assim, isso para mim que é importante. Aí traz o empreendedorismo, né? Porque Uma estrutura familiar. É uma estrutura familiar. Porque como que eu protejo a criança se o pai e a mãe estão desempregados? A gente desprotege a criança. Então, eu digo que a bandeira do meu coração, por esse trauma que a nossa família passou, por esse sofrimento que eu convivo todos os dias, é a defesa da criança e do adolescente, por conta de que a gente está ali formando um cidadão. Mas para que a gente defenda essa criança e adolescente, nós temos que fazer essa bandeira do empreendedorismo. Aí, Coronel, eu gosto de falar assim, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas muitas vezes falam assim, o empresário é aquele que está lá na lancha, no Paraná. Não é, não. Todos nós podemos ser empresários. Todos nós. Até um aposentado, uma senhora que está dentro de casa, começa a vender um bolo. Ou até o veterano mesmo. O veterano. Pode, a partir de cumprir aquele tempo, vai fazer alguma coisa, vai empreender. Né? E é importante para a saúde mental também. Aumenta o dinheiro na família, dá para sonhar um pouco mais, porque a liberdade financeira é algo fundamental. Né? A gente sabe que tem alguns benefícios e que tem pessoas que precisam realmente de, por exemplo, recorrer a uma cesta básica. Mas não é muito mais legal você ter ali do seu suor, né? Conquistar. Ir lá no supermercado e escolher se você quer comer o feijão carioca, se você quer comer o feijão preto. Não é legal isso? Maravilhoso, né? Então, é isso. A conquista financeira... Principalmente para a mulher, né? Porque quando a senhora fala de estrutura, né? De dar essa condição, a mulher poder empreender e sair, às vezes, de uma situação de vulnerabilidade, acho que é por aí mesmo. Principalmente para a mulher, que às vezes não acredita mais, né? Que pode fazer. E aí eu quero olhar, aqui, me fala para eu olhar para cá, eu quero olhar para você, mulher. Nós todas podemos. Como eu disse, né? Eu não tinha envolvimento político. Teve um dia desse que uma pessoa me perguntou assim, mas, deputada, a senhora fala tão bem, defende as coisas tão certas. Quem é seu padrinho político? Aí eu falei, padrinho político? Ela falou, Eu falei, olha, só se for Deus. Porque eu não conhecia absolutamente ninguém. Não é do mundo político, não é da família. Não era do mundo político. Porque no Brasil é assim, né? Aqui no Distrito Federal também é assim, geralmente a família... Né, família aí vem um nome, filho, sobrenome. E é comum no Brasil isso, né? Aí a senhora não, já veio, né? Eu vim com o coração de uma mulher que quer defender, sim, os nossos filhos. Uma motivação muito nobre, né? Foi. Para as crianças, a partir de uma experiência pessoal. A partir de uma experiência pessoal. E aí nós estamos assim, na época eu fui deputada federal, nós vínhamos concorrer a uma candidatura majoritária com um grupo político, houve uma, vamos dizer assim, uma violência política muito forte. Eu acompanhei. E eu vou, assim, dizer para a senhora, tudo está no tempo de Deus.
Na hora que a gente está sofrendo, a gente às vezes não consegue enxergar, né? Mas eu digo, tudo está no tempo de Deus. Isso não apaga a violência política, não apaga quem foi o malfeitor, mas está no tempo de Deus. E eu penso que hoje na Câmara Distrital eu estou muito mais próxima da população, eu tenho conhecido o Distrito Federal inteiro, as demandas, as coisas que precisamos reconhecer que estão boas, mas também as situações que a gente precisa melhorar e como melhorar. Eu vi que a senhora acompanha a senhora também, a senhora faz um investimento pesado na questão das escolas, né? Para a reconstrução das escolas. E está ligada diretamente ao que a senhora defende, né? De priorizar esse atendimento à criança, ao adolescente, de ter um futuro melhor. Não é isso? A senhora investe pesado nisso. Isso. E outra coisa que eu vejo também, a questão, já são duas perguntas, a questão da saúde, né? Geralmente, deputada, nos estados, enfim, no município, tem um tripé, né? Que a pessoa fala saúde, educação e segurança, né? E aí, com esse investimento na educação, e eu pergunto para a senhora, a saúde no Distrito Federal, vai bem, está bem, preciso melhorar? Que eu sei que Ixi, essa pergunta aí, olha, primeiro eu sou a deputada que mais coloca dinheiro na educação. Aí eu gosto de aproveitar a oportunidade e também nós aprendermos juntos. Que dinheiro é esse? É meu dinheiro? Não, é nosso. Porque o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro somos nós. Eu sempre falo isso. Quem paga o imposto? Compramos essa caneca aqui, nós pagamos impostos. E esse no Brasil, um dos mais caros. Muitos, mais caro, quase 44% se a gente juntar tudo. Então, essa caneca aqui, ela foi para um cofre. Esse cofre do governo federal e do governo estadual. Aí o governo estadual, que no nosso caso é distrital aqui, ele vai e faz os investimentos em todas as pastas que são necessárias. Então, assim, infraestrutura, tudo. Então, esse dinheiro, ele é destinado, uma pequena parte dele, uma pequena mesmo, 2% para os parlamentares dividirem ali e destinarem os recursos. E eu gosto de destinar para a educação, porque a educação transforma. Então, nós estamos assim, eu sou fruto de escola pública aqui do Distrito Federal, sempre estudei na escola pública, desde o meu jardim de infância, à época, segundo grau, hoje ensino médio, e a gente tem feito um trabalho de trazer dignidade para essas escolas, e com isso traz a dignidade para os profissionais que ali trabalham, e dessa forma a gente vai trazendo a autoestima daquele menino que estuda em escola pública. Eu sempre falo para eles assim, a tia veio de escola pública, então o que você quer ser quando crescer? Muitos, eu quero até falar, policial e bombeiro estão no top one. Na preferência. Na preferência. Legal. Esses dias uma menininha falou assim, eu quero ser policial, agora como que é aquele que faz investigação, perito policial. Perito, olha só. Aí eu falei, uau! Então assim... Inspira, assim, né? E aí eu falei, sabia que se você estudar, você vai conseguir? Sabe? Então eu coloco isso para as crianças, assim, para que elas sonhem. E porque quando a gente sonha, a gente se vê lá na frente, a gente corre atrás. Claro. Né? E a gente tem que fazer isso. Então a gente investe muito grande com o investimento do nosso dinheiro para a educação. E aí você falou da saúde, né? Que eu vejo a senhora defendendo bastante, né? Fiscalizando, né? Cobrando, que é o papel do parlamentar, né? É o papel. O papel legislativo, o maior papel constitucional é a fiscalização, é a destinação de emenda, como eu acabei de falar aqui, é fazer leis, mas já temos muitas. O que a gente precisa é aplicar essas leis. Verdade. Né? Agora, o que nós precisamos é fazer fiscalização. Então, eu fui presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência por esses 2 primeiros anos na casa. Nós tivemos vários hospitais e ontem mesmo nós tivemos um embate que faz parte do parlamento para que o secretário da saúde venha explicar, porque nós estamos numa época que é uma época que a gente fala assim que as doenças de pulmão começam, né? Porque começa a esfriar, as crianças sentem. Qual é a estrutura que o GDF está dando para a pediatria, para neopediatria? Hoje, infelizmente, nós temos aí alguns estabelecimentos de UPA, UBS. A população está indignada porque não tem profissionais. Às vezes tem a estrutura bem bacana, nova, mas não tem o principal, que é o
Que é o profissional. Que é a pessoa, que é o médico, o especialista. E aí, não tem um especialista, nada justifica quebrar um vidro, quebrar alguma coisa, mas a gente tem que entender também, e eu falo isso assim, até com dor no coração, eu sei o que é carregar um filho e falar, pelo amor de Deus, eu estou precisando de socorro para salvar a vida do meu filho. Né? Eu não desejo isso para ninguém. Então, assim, a gente tem que entender que é muito importante nós estarmos construindo pontes, mas é mais importante a gente cuidar das pessoas que vão passar nessas pontes. Com certeza. Né? E é esse o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acredito que a segurança pública do Distrito Federal, ela precisa cada vez mais ser valorizada. Nós estamos falando da nossa capital federal. Nós temos um fundo constitucional que é um fundo alto, e que ela precisa ser valorizada mesmo. Além do salário, nós precisamos dar para esses policiais, e aqui eu estou falando os policiais que nós temos, policiais... Todos os segmentos. Segmento, né? Da segurança pública, né? Nós precisamos dar para ele condições de eles poderem sair e as próprias famílias falarem, eles vão retornar com segurança. Porque a esposa ou o marido de um policial... Não é fácil, é uma insegurança diária. Ela não sabe, assim, pede a Deus que volte no final do trabalho. Porque quando a gente entra na polícia, é isso mesmo, a gente, né, jura a própria vida em defesa, né, da sociedade. Quero deixar assim, para fazer bastante propaganda. Mas, realmente, né, ainda em Brasília, claro que a gente, comparando com outras unidades da federação, a gente não está tão vulnerável. Eu falo assim, quando você vê, no Rio de Janeiro você não pode andar fardado, né? Brasília, graças a Deus, a gente ainda consegue andar fardado, claro, não dá para comparar. Mas, ao colocar o uniforme e para cumprir a sua escala, cumprir a missão, você pode se envolver numa ocorrência e não voltar para casa. Então, é uma missão difícil, nobre, como a senhora falou, nobre. Eu sou da primeira turma e sempre amo a minha polícia militar. Mas, assim, é incompreendida às vezes, na questão da valorização, né, dos governantes, como a senhora falou. A gente precisa ser valorizado, precisa ser acolhido, e inclusive na questão da saúde mental, né? Mas é isso. Eu tenho outra pergunta. Na CLDF, a senhora como vice-presidência, né? Da Procuradoria e a Procuradoria Especial da Mulher. Uhum. E a senhora tem como objetivo, com essa função, o fortalecimento e autonomia feminina. A senhora tem feito algumas ações nesse sentido? Eu estava na Comissão de Fiscalização e Transparência como presidente, né? E a gente estava fazendo assim uma fiscalização. Eu brinco até com o presidente. Presidente, o senhor agora me deu uma outra missão para eu sair da Comissão de Fiscalização, né? Eu sou a única mulher da mesa diretora. Então, isso é uma oportunidade que nós temos, e a primeira mulher a assumir a segunda vice-presidência. E isso me traz uma honra, porque a minha voz, com certeza, é a voz de muitas, né? Então, assim, o parlamento, ele ainda vamos dizer assim, muito... com a presença masculina muito forte, né? E nós temos que cada dia avançar um pouco mais. Não é fácil, mas é possível. Ontem mesmo eu fiz uma fala a respeito disso. Nós, mulheres, independente do que defendemos, eu acredito que nós precisamos nos unir para que a gente possa ter mais representantes na Câmara, mais representantes em lugares de liderança. Você trouxe aqui a nossa comandante Ana Paula, que é, na realidade, vamos dizer assim, uma coisa muito boa, uma presença feminina, né? E uma mulher feminina. E houve um momento que os dois segmentos, bombeiro com a Coronel Mônica e Coronel ela. Mônica e ela. Então, assim... Inédito no Brasil. No Brasil. Inédito. E tem feito um bom trabalho. Pegou a Polícia Militar num momento... Dificílimo. Difícil, né? O comando todo da polícia saiu, e no momento que os policiais estavam precisando desse reconhecimento da sociedade, eu quero deixar isso claro, meu reconhecimento a cada um de vocês. Em todos os seus atos aqui no Distrito Federal, eu me sinto representada, e me sinto representada no sentido de ficar feliz e grata e honrada de falar, nós temos a melhor polícia do Brasil. Então, eu quero deixar isso registrado. Então, precisamos colocar mais mulheres, mas também precisamos que as nossas meninas
meninas elas possam estudar, porque muitas estão engravidando. Na adolescência. Na adolescência. E aí essas meninas que engravidam na adolescência, eu com 22 anos eu fui mãe, que hoje é considerada nova, né? Mãe, eu sei que eu tive que deixar para ficar mais tarde, para concluir a minha formatura. A minha filha é uma bênção, mas eu posterguei algumas coisas. Imagina quando a menina se E a senhora engravida. tinha uma estrutura familiar, Uma estrutura. né, familiar e até de recurso diferente de quem não tem, né? Pois é. Então, assim, nós precisamos ensinar essas meninas a sonhar. Sonhar em ser perita policial, sonhar em ser professora. Ser comandante geral. Ser deputada. Ser deputada. E a presença de nós, mulheres, nesses lugares, faz com que os olhinhos daquelas meninas brilhem. Eu posso, né? Falando aqui que é para todos os homens também, mas assim, nós precisamos desse espaço. Então, eu estou na Câmara, na mesa diretora lá, como a única mulher, e eu assumi esse ano a Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria Especial da Mulher, no Poder Legislativo, ela tem uma responsabilidade muito grande, principalmente a gente tratando de legislativo. Então, quando eu falei que nós temos muitas leis já aprovadas, produzidas pela Câmara ou pelo próprio Poder Executivo, mas não estão regulamentadas, a Procuradoria da Mulher entra nesse caso. A gente tem, assim, as demandas, mas nós estamos fazendo um grupo de trabalho junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, junto com a AGU, para que a gente... Para regulamentar. Nós vamos pegar todas aquelas legislações, a nossa função é o quê? Olha, o que tem de lei sobreposta aqui? O que tem de lei igual? Vamos peneirar o que realmente a gente tem aqui e vamos regulamentar essas leis, para que a gente possa trazer a proteção. E, Coronel, a demanda das mulheres, ela é muito grande, porque nós falamos do feminicídio, nós temos 11 mulheres que morreram já aqui, em maio esse ano. Nós falamos da violência doméstica, mas tem mulheres que não sofrem violência doméstica, mas tem outras violências. Por exemplo, a mulher mãe de criança atípica. É aquela mulher que 90% é abandonada, é aquela mulher que vai para um posto de saúde para procurar um atendimento para o seu filho, ela não encontra. Não consegue. É aquela mulher que ela coloca a criança, seu filho, que toda mãe, como eu disse assim, a criança sonha, mas toda mãe sonha também. É junto. Aí ela sonha que aquele seu filho possa ter uma perspectiva, a escola não consegue atender, o filho sofre bullying e a mãe sofre. E às vezes é abandonada pelo marido. 80% é abandonada. Então, nós estamos trabalhando com as mães atípicas, nós estamos trabalhando com a violência doméstica, nós temos a mulher da violência patrimonial, porque hoje muitas mulheres são as provedoras das casas. Sabe? E aí, por uma necessidade emocional, ela se submete à violência patrimonial. Nós estamos trabalhando, falamos do empreendedorismo. Tem muito trabalho. Muito trabalho. E a gente tem feito isso ter uma equipe muito boa. Ter essas ações, né, no sentido de ter ações afirmativas, né, para acolher, para ensinar e para mobilizar a sociedade, né? Porque com certeza. Não é só a Câmara não vai dar conta, né? É preciso envolver outras instituições, poder público, sociedade civil. Com certeza, a gente e com essa função, lembrando que nós não conseguimos fazer a execução é o Poder Executivo, mas nós conseguimos fazer essa mobilização que a senhora traz chama atenção e faz, olha, nós temos uma lei aqui e ela tem que ser executada. Então, Poder Executivo, vamos executar essa lei aqui. Direito à matrícula dos irmãos, às vezes tem mãe. São coisas pequenas, mas que traz sofrimento. Que não consegue colocar no mesmo colégio? No mesmo colégio. Olha aqui. Então, essa mãe, ela tem direito. Então, nós estamos entrando nessa questão. Ela tem o direito de colocar seus filhos no mesmo colégio. Que bacana. Parabéns, deputada. Eu vi também que a senhora tem um instituto. Tenho. E qual é o objetivo? Também com as crianças, adolescentes? Esse instituto eu nem costumo falar muito dele, porque, na realidade, ele leva o nome do meu filho. Esse instituto não recebe verba pública. Eu que vamos por assim, mantenho em homenagem ao meu filho. E, para mim, assim, é uma pérola
que eu cuido com muito carinho e não quero, assim, vamos dizer assim, fazer política com ele, porque essa é a missão que Deus me deu. De se eu não conseguir salvar naquele momento meu filho, que eu possa plantar uma sementinha de salvar outras crianças. Então, assim, esse instituto, ele acontece numa célula lá na Vila Planalto e uma no Sol Nascente. Foi o grande motivo que eu entrei à época na política, porque eu vi aquela realidade do sol nascente. E a gente tem feito esse trabalho de contraturno, trazendo para as crianças uma oportunização de acompanhamento psicológico, fazendo com que elas tenham artes marciais, que elas tenham computação, tudo muito ainda de uma simplicidade, mas é o que a gente está podendo fazer e que a gente faz com muito coração. Mas a grandeza está no objetivo, né? Até pela sua experiência e em memória, né? Então, vale muito a pena. Vamos falar sobre a representação feminina no parlamento, né? A senhora já adiantou aqui muita coisa, mas, assim, pelo que a gente sabe, hoje no Brasil, considerando todo o Congresso, enfim, toda a realidade do Brasil mesmo, acho que não chega, se chegar a 15% de representação feminina. No Congresso Nacional, sim. Aqui em Brasília, não. E perguntar, e em Brasília, são apenas quatro mulheres? De 24. E eu sei, fazendo um paralelo, assim, quando a gente vai para o universo masculino, como nós fomos lá 42 anos atrás, a gente passa, né, por vários obstáculos. E eu sei que na política também é assim. É por isso que a gente fica empolgada, a gente vibra com outras mulheres que conseguem, porque não é fácil, né? Eu já comecei ali e vi que não é fácil. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né? Desse desafio, né? Porque a senhora tem uma experiência tanto no Congresso, né? Na Câmara Federal e agora no Distrito Federal. É difícil ser... Porque a gente tem um monte de mulheres e mães também ouvindo a gente, vão ouvir esse programa. É difícil? Não é fácil. Vamos falar assim, não é fácil. Ainda mais assim que eu entrei, por quê? Porque eu perdi, né, o nosso pequeno e amado Arthur, e Deus me deu a oportunidade de ter mais 2 filhos. E quando foi numa época eleitoral, meu filho nasceu em novembro de 2017. O ano eleitoral foi em 2018. Então ele tinha, em janeiro, 2 meses, né? Foi um momento que a gente conversou no primeiro momento, nós conversamos, eu e meu marido, nós desde do acidente do Arthur, nós falamos que nós íamos trabalhar fazendo um instituto, então a gente começou a trabalhar com futebol, fazendo escolinha de futebol para alguns jovens e aí foi configurando para chegar no instituto, que é o nome do Arthur. E aí, nesse inteirinho que a gente começou a fazer um trabalho do instituto, algumas pessoas vão falando, né? Por que você não entra para política e tudo? E eu vou te dizer, muitos para preencher cota. Mas nós, mulheres, precisamos entender esse jogo e fazer um esforço para apoiar outras mulheres. Por isso que eu digo, eu quero apoiar mulheres. Tem homens que merecem também, mas eu quero apoiar mulheres. Mulheres que possam fazer a diferença no parlamento. E aí eu entrei, aí a pessoa que me convidou, à época, foi uma mulher também, ela falou assim para mim, olha, eu quero vir como deputada distrital. Eu nem sabia qual era a diferença de deputada distrital e federal. Eu quero vir como deputada distrital. Então, você vem como deputada federal? Aí eu falei, tá bom. Ela falou, você vem defendendo essa bandeira da criança. Me colocaram no nominata, que eu estava ali, as pessoas que entendem um pouco, ou quem não entende, quando a gente vai concorrer, a gente concorre junto com um grupo de pessoas, né, para unir aqueles votos, né, um grupo político de pessoas. E me colocaram numa nominata do qual tinha o vice-governador, quer dizer, a nominata era para elegê-lo, né, mas eu não entendia isso, eu nem sabia disso. Eu sei que eu peguei e falei assim, olha, e nós mulheres somos fogo, né, na roupa, vamos dizer assim, quando dá uma missão pra gente, a gente agarra com todo o coração e fala, vamos fazer o melhor. Eu fiz escotismo 10 anos da minha vida, então eu tenho, assim, uma coisa assim, o escotismo tem uns princípios, preparos, falando assim, olha, missão dada, missão cumprida da melhor forma possível. Aonde você entrar, procura deixar do jeito que você encontrou ou melhor do que você encontrou. São coisas que eu aprendi desde criança, né? A ética, a honestidade é uma das leis escoteiras.
Respeito à autoridade é uma das leis escoteiras. Levar isso para a vida toda. Toda, Fundamental. né? Então, assim, eu entrei falando isso que eu estou falando aqui agora. Olha, nós precisamos combater a corrupção, sim. Porque tem pessoas que falam, a corrupção é besteira. Não é, não. A corrupção mata. Ela mata sonho. A gente vê agora o do INSS. Mas, assim, essa minha pergunta é porque, assim, eu acho que muitas mulheres também... Porque a gente não deixa de fazer aquilo que é inerente à mulher, não é? E aí, em complemento à pergunta, às vezes a gente fica olhando para a Coronel Ana Paula, como é que ela consegue fazer tanta coisa. E aí eu pergunto para a senhora, até em nome das mulheres mesmo. Administrar, né? Como é que a senhora concilia ser deputada, uma deputada atuante? Porque, às vezes, a gente sabe que nem todo mundo é atuante, né? Mas de comparecer sempre à Câmara, às sessões, a senhora é mãe, é filha, é esposa e é empresária também, né? E sou eu, né? Eu tenho eu aí no meio dessa história. Como é que consegue tudo isso? Porque às vezes, deputada, a gente fala assim, mas a mulher já chega cansada, às vezes, do trabalho. E aí, não, eu que vou entrar na política, que é mais uma tarefa, né? Tem muitas que pensam assim. E até para a senhora falar, para incentivar outras mulheres que sonham um dia entrar na política, que é possível. A senhora está aqui, linda, maravilhosa, mãe de 6 filhos e, né, participando de tudo. Como eu disse, é uma tarefa que não é fácil. A gente precisa entender os nossos limites, a gente precisa se reconhecer, né? Eu disse assim, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou dona de casa, mas eu sou eu também, né? Tem hora que eu me tranco assim dentro do banheiro, eu ouço assim, mãe, por que tá trancado? Mas porque eu tô precisando do meu momento. É natural. É natural, né? Mas olha, eu quero primeiramente, assim, meu marido é um grande apoiador. Eu tenho que deixar isso registrado, sabe? Assim, meu marido é uma pessoa que me apoia muito. Então, eu ter um companheiro, né? Companheiro na essência da palavra. Na essência da palavra em relação à política é fundamental. Porque quando as crianças, às vezes, cobram um momento que eu não estou, ele está lá. E ele está falando assim, a sua mãe está fazendo um bem maior. Então, ele ensina os nossos filhos entender esse processo, sabe? A gente ensina muito a história do Arthur e por que a gente está fazendo isso. Tem uma mãe também que é muito presente, né? Uma rede de apoio muito importante. E eu vou dizer assim, quando nós, mulheres, eu quero incentivar mesmo outras mulheres a entrarem para a política, e assim, para ser deputada? Não só para deputada. Nós temos que entrar em lugares de liderança. Por exemplo, você pode ser presidente, a senhora aqui é uma presidente da associação, e que a gente possa valorizar as presidências de associação. Olha a diferença que fez a sua presidência aqui. Eu estou encantada com esse local. Obrigada. Tá? Os benefícios. E eu não estou fazendo aqui de rasgar seda, não. É real. Eu estou aqui, gente. Eu estou vendo aqui, corte de graça. Muita coisa, né? Muitos benefícios. Muito benefício. Nós chegamos aqui, tinha um senhor falando que economizou não sei quantos %. Uma parceria, né? Com o dia a dia. Com o dia a dia. E assim, olha que legal isso. Né? Reestruturou. Na sociedade, de uma maneira geral, incentivar as mulheres, né? Incentivar as mulheres. Então, a gente precisa de ter mulheres em todos os aspectos. E nós damos conta, assim, além disso tudo, eu gosto de falar que eu sou dona de casa. Eu ainda sou, assim, no meu dia a dia, eu não consigo fazer isso, mas eu gosto de o meu armário organizado, o armário do meu marido organizado. Tem pessoas que falam, não, cada um se cuida. Eu arrumo a gaveta do meu marido de cueca. E não tem problema nenhum para mim. Dona de casa, com todo louvor que merece. Faço compra. A senhora leva os filhos ao colégio, que eu fiquei sabendo. Leva os filhos para o colégio. Sim. Então, assim, não é sempre que a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem outras mulheres me apoiando, outras pessoas me apoiando. Não é sempre. Mas o que a gente pode fazer, eu procuro fazer o seguinte, aí é o conselho que eu dou. Tudo que a gente vai fazer, vamos fazer com dedicação. Né? Com dedicação. E o mandato como parlamentar, e aqui eu quero assim chamar mesmo as pessoas para que elas possam ser mulheres, né, e homens e tudo, o mandato parlamentar é uma pontinha de esperança. Então, se me deram essa confiança, a minha obrigação fazer o melhor. É fazer o melhor, é me dedicar, eu estar presente nas sessões, porque eu recebo para isso. Mas eu recebo mais do que um dinheiro. Eu recebo
a confiança das pessoas. Da sociedade. Então eu tenho que fazer isso. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. E quando a gente vê que parlamentares não fazem isso, só ficam lá só na hora da festa. Do glamour, mas no seu dia a dia não representa, a sociedade tem que fazer uma fiscalização em relação a isso e reciclar. E trocar. Trocar a oportunidade de 4 em 4 anos. Deputada, foi uma grande honra receber a senhora, primeiro aqui em nossa sede, né? Saber do trabalho homérico que a gente faz em defesa da família PMDF. Eu admiro muito o trabalho da senhora. Eu acho que a senhora representa 100% ali todo o Distrito Federal, principalmente nas bandeiras, né, que nós já falamos aqui. Deixar a nossa associação à disposição, o nosso estúdio à disposição. Muito bonito. E quero que a senhora que conheça agora, nós vamos conhecer a CAB Saúde Mental, porque a gente precisa pensar em saúde mental, precisa mobilizar, e nós nos orgulhamos de sair na vanguarda, ajudando a Polícia Militar na questão da saúde mental. Então, muito obrigada pela visita, obrigada pela confiança, que Deus a abençoe sempre, todo o seu projeto, todos os seus projetos futuros, e conte com a gente aqui, que somos pequenos, né? Somos pequenos, mas uma associação comprometida em valorizar e defender a família PMDF. Eu agradeço, estou me sentindo honrada também, acompanho a senhora já faz algum tempo e assim essa minha admiração é mútua. E mais uma vez, dizer, hoje eu conheci o trabalho da senhora porque as pessoas falavam, eu já ouvi você falando, mas eu vi aqui em loco. Então assim, parabenizar todo esse trabalho junto com o seu corpo técnico, tem mulheres e homens, né? Verdade. Muito democrático e eu acho isso muito bom. Parabéns por esse trabalho e que cada vez mais a CAPES possa, CABCast, que caiba e que cabe mais mulheres e mais representação. O policial militar, ele precisa reconhecer esse trabalho e valorizar esse trabalho. E que vocês possam cada vez mais estarem juntos para poder trazer esses tantos benefícios que eu vi aqui e o sorriso que eu vi aqui. Eu encontrei 3 usuários aqui nessa caminhada que nós estávamos aqui rapidamente, e todos eles que eu entrei, que eu percebi, eu fiquei observando, todos eles chegaram aqui como assim, aqui eu estou sendo acolhido. O sentimento que eu tive. E eu espero que seja essa a realidade que eu vi aqui naturalmente, e eu espero que todas as pessoas estejam se sentindo acolhidas. E parabéns, Coronel Maria da Costa, que a senhora continue fazendo esse trabalho e que a senhora possa se motivar, sim, para vir para lugares mais altos, para poder representar os militares, mas representar todas nós mulheres, representar a demanda da sociedade com tanta seriedade, com tanta responsabilidade. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Vamos fazer aqui um aperto de mão, um registro? Que Deus abençoe. Um registro de mulheres comprometidas.